Então, um pouco sobre da onde eu venho. Eu venho de uma família tradicional judaica, onde a tradição é muito importante. Todos os Hagim, Shabbatot, até mesmo sexta-noite, a gente tinha que fazer Kiddush em casa. Ainda costumamos fazer. E sempre foi muito conectado com Emuná, assim, muito com Hashem. E mais ou menos na idade da faculdade, assim, eu comecei a me perguntar muito sobre o sentido da vida. Eu lembro muitas vezes indo para a faculdade e andando de metrô, e eu via muitas vezes as pessoas, sabe, ainda especialmente de manhã, mas pessoas cinzas, sem vontade de ir para o trabalho, para a escola, sem uma motivação. E isso me gerava um monte de perguntas e dúvidas, qual o propósito da vida, né? Então, justo naquele momento, tinha um programa do Macom que eles patrocinavam, davam uma certa quantidade de dinheiro, mas que no final eu acabei nem usando esse dinheiro. Foi mais por um sentido, uma procura mesmo, uma questão mais espiritual. E no momento em que eu cheguei, um dos rabinos me recebeu com um sorriso e olhando nos meus olhos. Isso para mim me marcou muito. Eu acho que foi uma das coisas que até hoje eu lembro desse momento no qual eu cheguei e eu senti, sabe, uma pergunta de como você tá. Era uma pergunta com muita intuição, um sentimento, sabe? Uma coisa que em poucos lugares você sente. E mesmo uma pessoa que você não conhece tão bem. E eu gostei muito. E eu lembro que a primeira coisa que eu estudei lá foi exatamente o que eu estava precisando, que era o Kohelet, falando sobre Evel Avalim, sobre as futilidades da vida. E eu, naquele momento eu estava sentindo muito isso, e tinha explicações do que acabou virando o meu rabino, que é o Ravari Friedman. Mas esse livro me tocou muito, ainda mais quem estava me ensinando é o Jequiel, uma pessoa super, super especial. E eu acabei gostando muito e fui me aproximando cada vez mais. Obviamente com sempre aquele preconceito por trás, né? Uma pessoa que não conhece tão bem o mundo religioso acaba falando, eu vou virar essa pessoa branco e preto, o uniforme, essa imagem que as pessoas elas acabam tendo, né? Sobre esse mundo religioso. E ao longo do tempo você vai descobrindo quão doce, quão especial é a Torá, e quanto ela pode te transformar e te trazer no mundo, você virar uma pessoa presente no mundo. Isso era uma das coisas que eu mais procurava, né? O que eu mais gostava, o que mais me interessava naquele momento era o estudo de Mussar, me transformar com uma pessoa melhor. E eu via que tudo tinha lá, todo o código de leis, o estilo de vida, a filosofia de vida, tá tudo na Torá. Então, me conectei muito, e chegou um momento em que os próprios rabinos falaram para mim, eu acho que chegou o momento de você se dedicar e para estudar a Torá em Eretz Israel. E para mim foi assim um divisor de águas. Eu fui para Israel e lá foi onde eu realmente peguei muita coisa por osmose, estudei na Yeshiva. E bom, é aquilo, né? Quando você tá no fogo da Torá, você vai se entregando mais e mais você aprende, mais você se descobre, mais você se encontra. E para mim foi muito especial. Os meus pais abraçaram toda essa transformação. Acabei voltando para o Brasil para terminar a faculdade. E desde então eu fui me fortificando mais e mais. Eu voltei, estudei ao mesmo tempo junto com a faculdade na Yeshiva Gvoá por uns 3 anos. E, bom, chegado o momento, quando eu terminei a faculdade, eu tinha decidido de que ia fazer Aliyá. Eu sentia que o meu lugar já não era mais no Brasil. Eu sentia que, como Yehudi, praticante, fazia muito mais sentido para mim morar em Eretz Israel, além do sionismo e, bom, tudo mais. Eu acho que era achava que era muito importante, muito relevante naquele momento fazer Aliyá, até hoje. E é isso, graças a Deus
Baruch Hashem, a gente mora em Eretz Israel, construiu uma família linda. Uma das coisas bonitas que eu lembro da minha tchuvá é ir em casa de rabinos, e especialmente no Shabbat, e ver o que a Torá ela faz com a pessoa, o que a tchuvá ela faz com uma pessoa. Poder construir esse pilar principal que é a família, e era uma das coisas que eu mais aspirava, poder receber gente, inspirar os meus filhos com Torá, mitzvot e valores judaicos, e hoje toda essa Torá que eu, Baruch Hashem, eu fui juntando ao longo dos anos, hoje me proporciona poder passar isso para o meu filho, se Deus quiser, para o próximo que está por vir. E eu sinto que é isso, a Torá é luz, a Torá ilumina a sua vida em todos os aspectos, na vida profissional, na vida com amigos, nos relacionamentos, e hoje eu não me vejo em um outro, sabe, sem a Torá, é impossível, é uma coisa que é um tesouro que eu conquistei ao longo do tempo, e obviamente continuo conquistando. Obviamente a rotina ela acaba te levando para outros lugares, mas ao mesmo tempo a Torá é o nosso pilar, e é isso que ele nos leva para o caminho certo. Então, um pouquinho sobre minha tchuvá, e Shana Tová.